Nesse vídeo eu vou falar mais um dos transtornos, né, que está relacionado ao quadro dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno de agorafobia. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo. Eu tenho feito alguns vídeos explicando para vocês os diferentes transtornos de ansiedade, né? Então eu sei que alguns de vocês têm tido dúvidas, então a gente tem vídeos específicos falando do TDAH e eu tô fazendo aí uma série de vídeos falando sobre os transtornos de ansiedade. E o transtorno de agorafobia é um deles, tá? Então vamos seguir aí em mais um vídeo para eu explicar para vocês essa diferença. Então, qual que é a diferença, né, quando a gente vai avaliar, identificar o transtorno de agorafobia? Esse transtorno, ele está relacionado ao medo, por exemplo, de estar em transportes públicos. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm medo de andar no ônibus, avião, enfim, transportes públicos em que eu tenho pessoas ali comigo, né? Então, é diferente da fobia específica do avião. Esse está mais relacionado aos espaços em que eu divido ali com outras pessoas. Então eu posso ter também um medo e uma preocupação sempre excessiva. Lembra quando a gente está falando de transtorno de ansiedade? Eu tenho uma preocupação excessiva. Isso me causa prejuízos no meu dia a dia, na minha rotina. Eu evito com muita força, ou eu só vou, por exemplo, acompanhado a espaços abertos. Então, por exemplo, estacionamentos de shoppings, mercados, shows, ou então espaços fechados também. Eu tenho muito medo e preocupação. Algumas pessoas vão ter mais relacionado a espaços abertos e outras a espaços fechados, tá? Então, por exemplo, ir a grandes supermercados, a shoppings. Ou eu evito essa situação com muita frequência, ou eu preciso ir acompanhado. Então esse também é um sintoma, ou seja, eu tenho muita dificuldade de estar nesses espaços públicos, aberto ou fechado, de transporte. E aí, ou eu evito isso com muita frequência, eu não vou, deixo de ir. Então no começo eu vou com muito medo, depois eu paro de frequentar esses lugares, ou eu preciso que alguém me acompanhe nesses lugares ou nessas situações. O medo excessivo de ficar numa fila, de ficar em multidões, de estar sozinho, todos esses são sintomas relacionados à agorafobia. Esses sintomas, eles devem estar ali acontecendo, né? Então, um tempo de pelo menos 6 meses. Então, eu tenho percebido esse sofrimento, tenho sentido essa dificuldade, tenho percebido esse prejuízo na minha vida, na minha rotina, no dia a dia, há pelo menos 6 meses. E aí, a gente também tem que ficar atento, porque isso causa uma mudança até na rotina da família, ou seja, eu não consigo ir sozinha ao mercado, por exemplo. Então, eu preciso sempre de alguém da minha família para me acompanhar, ou um amigo ou uma amiga para me acompanhar, ou seja, eu evito e se tiver situações em que eu não consigo evitar, eu vou precisar estar acompanhado, tá? Então isso vai causar prejuízo ali nas minhas relações, ou familiares, ou sociais. Então a gente tem que entender, eu tenho medo, eu fico preocupada eventualmente se eu tenho que ir um show, como é que vai ser aquele momento de entrar ou de sair, né? Eu não gosto, eu me sinto desconfortável. Essa é uma questão pontual, uma preocupação, né? Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, estamos falando aqui da agorafobia, eu tô falando num sentido que é uma preocupação muito maior, ela é exagerada, ou seja, ela me traz prejuízos. Eu deixo de ir a um show que eu gostaria muito, que é um sonho, por exemplo, conhecer ou ouvir um artista, eu deixo de fazer porque a minha preocupação, ela é exagerada, ou eu só vou nessa atividade, eu só vou a esse show se eu estiver acompanhada ou acompanhado. Então o prejuízo é muito significativo, esse medo, essa preocupação, ela é intensificada em demasia, desproporcional quando a gente vai pensar em relação à realidade. Então é diferente de um medo, de uma preocupação sutil que eventualmente eu possa ter, que acontece. É diferente, eu tenho um prejuízo importante, significativo e um sofrimento que é desproporcional à realidade. A gente tem que deixar isso bem claro, porque senão as pessoas falam, então todo mundo tem, todo mundo vai ter esse transtorno. Não será todo mundo, né? É um número restrito de pessoas, porque isso tem que ser numa intensidade desproporcional. Então, são esses medos, então, em relação a transportes públicos, podem estar relacionados ao avião, ao ônibus, a espaços abertos, espaços fechados, multidão, filas, ou não tão relacionado ao espaço em si, mas ao sair sozinho. Eu não consigo sair sozinha. Então, são esses sintomas aí importantes, mas extremamente prejudiciais por um período de pelo menos 6 meses. Então, precisa ter uma intensidade e um tempo aí prolongado para a gente entender isso como, de fato, um diagnóstico de um transtorno relacionado
relacionado ao transtorno de ansiedade, tá bom? Se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Se tiver dúvidas, comenta aqui comigo. Até a próxima.